Bom dia pessoal, meu nome é Alex e na reflexão de hoje eu trouxe uma pergunta muito importante, muito legal. Ler muito ou ler certo? O que mais importa? Então hoje no vídeo nós vamos discutir um pouco sobre isso e eu vou falar o que eu acho, as minhas reflexões e também a minha opinião em relação a isso. Então eu já começo para vocês esclarecendo a minha resposta. Eu acredito que ler 50 livros por ano, ler 100 livros por ano não significa nada se nada muda na sua vida, se nada muda nas nossas vidas, se nós lermos muito e não aplicarmos, se nós lermos muito e não entendermos, ou se lermos muito e de fato não mudarmos. Eu, com esse tempo que eu tenho de leitor, que não é muito tempo, mas eu já li bons livros e muitos livros, eu percebi que a quantidade ela não significa muita coisa. Eu acredito que se nós lermos por ler ou ler com pressa para terminar um livro, nós não conseguimos absorver e depois de algum tempo nós nem lembramos do que se tratava o livro. Então eu acredito que isso não soma nada nas nossas vidas e eu acredito que é a mesma coisa de você estar perdendo tempo fazendo qualquer outra coisa, porque você não teve esforço em ler aquele livro, você não se dedicou a entender ou refletir sobre ele e eu acredito que você lê de uma forma, e nem precisa ser devagar quando eu falo ler para absorver, porque às vezes nós estamos tão imersivos que aquela leitura fica fluida, ela automaticamente fica rápida, mas absorver um livro para mim é quando nós conseguimos aplicar, refletir sobre aquele livro e nós conseguimos também absorver tudo que aquele livro está nos proporcionando, de conteúdo, de informação. E muitas das vezes um livro bem lido, um livro absorvido, vale muito, muito mais do que 10 livros corridos. Você concorda comigo ou não concorda? Deixe aí nos comentários. Para esse tema e para essa reflexão, eu quis trazer um exemplo na prática para vocês. E para isso eu lembrei lá atrás, os primeiros livros que eu li na minha vida, se teve alguma obra que eu li rápido e se teve alguma obra que eu de fato mergulhei dentro dela e digeri toda a obra. E sim, eu encontrei, inclusive os dois estão aqui. Eu vou dar exemplo para vocês. O primeiro livro é esse que se chama O Ladrão de Olhos, As Aventuras de Peter Nimble. Esse livro aqui, tá vendo? Ele é bem grande e eu na época estava começando a de fato ler. Ele tem 424 páginas. E é um livro que hoje eu não lembro de absolutamente nada do que aconteceu. Tem mais ou menos uns 6 anos que eu li. Eu li rápido, eu li corrido, justamente para falar que eu acabei um livro de 400 páginas. Porém, eu não lembro de nada. Eu li ele todo, gente, 100%. Não lembro de nada. Outra obra que eu li e que não é grande, é bem curta, eu li com bastante calma, com bastante paciência e absorvi muito. E até hoje eu aplico tudo que eu absorvi dessa obra na minha vida, que é O Pequeno Príncipe, que também é uma das primeiras obras que eu li na minha vida e até hoje eu aprendo sobre esse livro. Para vocês terem ideia, até hoje eu não esqueci da pronúncia do nome do autor, que é Antoine de Saint-Exupéry, que na época eu tinha parado para refletir até sobre o nome do autor. Então eu pesquisei muito sobre a obra, eu trouxe muitas reflexões boas sobre essa obra que eu aplico até hoje na minha vida. Uma dessas reflexões, por exemplo, que cita muito no livro, é que o essencial ele é invisível aos olhos, para nós não vivermos só de aparência, né? E também aprendi que nós somos responsáveis pelo que nós cativamos. Também aprendi muito que os adultos complicam tudo. Enfim, é uma obra super curta que eu li há muito tempo, porém que para mim foi um livro que eu de fato parei, refleti, absorvi e apliquei na minha vida. Então isso é atemporal, isso não tem preço, isso não tem valor. Eu acredito que uma obra dessa, igual eu absorvi bastante, uma obra assim vale muito mais do que 10 livros de 400 páginas, que eu li corrido, com pressa e não lembro do que é o conteúdo. A partir disso, eu trouxe uma pergunta bem legal para vocês refletirem aí e também deixarem nos comentários o que vocês acham, que é a seguinte: você quer terminar livros ou você quer ser transformado por eles?
Fica aí essa reflexão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.